Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Papai do Céu os abençoe. Sábado é dia de renovar a esperança de ver a política por um ponto mais otimista. E ninguém melhor que o doutor Renato Gomes, o queridinho da internet, para falar com a gente. Doutor, muito obrigada. Bom dia, Camila. Obrigado pela parceria, pelo convite, pela amizade. Bom dia aos amigos que estão aqui presentes. Vamos ver o milagre que a gente consegue fazer, mas está difícil. Doutor, então já vamos começar assim com uma notícia boa, que é para prender o pessoal até o final do vídeo. O TCU confirmou que a Receita acessou ilegalmente os dados do senador Flávio Bolsonaro. Pela primeira vez, o órgão admitiu que os seus servidores bisbilhotaram autoridades sem autorização judicial. O filho do presidente é uma delas. O que significa isso, doutor? O que muda no cenário? O TCU confirmando que a Receita acessou ilegalmente os dados do filho do presidente. Primeiramente, Camila, há agentes infiltrados ali agindo à margem da lei, atacando aquilo que envolva o presidente da República. No caso, os filhos, que, por sinal, é senador da República, não é o pipoqueiro da esquina, com todo respeito ao pipoqueiro, mas ele exerce um cargo relevante, né, dentro das instituições de Estado. Segundo, vai ficar por isso mesmo, você acessar ilegalmente os dados de alguém, certamente comete alguma infração legal. Tem que ver aonde está tipificado e processar esse sujeito, criminalmente, se for o caso, civilmente, por reparação moral, indenização por danos morais, e entrar com abrir um processo administrativo na corregedoria da própria Receita Federal. O que não dá para se fazer é passar a mão desses criminosos infiltrados no Estado, agindo contra o regime democrático, porque, no fundo, o que eles querem é afetar a presidência da República. Isso aí é o ato de sabotagem, é um atentado contra a segurança nacional. Se a gente analisar direitinho, vai se enquadrar ali de alguma forma. Então, mas num Estado criminal, anômico, onde o ilícito está banalizado e as falcatruas compensam de acordo com os interesses de jogo, isso aí não é surpresa, é muito previsível que fosse acontecer. Doutor, já que estamos falando em previsibilidade, coisas que iam acontecer, nós estamos pedindo uma reforma política, nós estamos pressionando por isso. Mas dentro dessa reforma a gente quer o voto distrital puro. Enfim, o pessoal alertou que se a gente começar a pressionar muito pela reforma política, eles vão colocar o semipresidencialismo. Quais são as consequências caso esse semipresidencialismo seja aprovado? Camila, a primeira coisa, você fazer reforma política com esse estado de coisas que está aí é colocar a carroça na frente dos burricos. Você vai deixar as raposas organizarem as galinhas, colocarem as galinhas enfileiradas e dar ordem unida para elas? Não, isso não se faz. A primeira coisa, resolva-se o estado criminal anônimo, tira os criminosos de cena, aí sim depois você pensa numa reforma relevante como é a reforma política. Fingir que nada está acontecendo, querer entrar de sola numa reforma política, na minha leitura, é o tal do negacionismo. Mas vamos imaginar que se negue essa realidade distópica que a gente vive e queira se fazer uma reforma política, implementando o distrital puro, em troca do semipresidencialismo. Olha, não sei se será boas coisas. Na minha leitura, mexer no que está aí, colocando coisas novas, onde as mesmas pessoas estarão dominando o sistema, eu duvido que seja para melhor. Duvido que seja para melhor. Ninguém quer abrir mão de vantagens nesse estado de coisas. Então, o distrital puro, dentro de um ambiente saudável, onde as regras do jogo constitucionais são respeitadas, onde as liberdades são asseguradas, onde realmente os pilares do regime democrático são levados a sério, o distrital puro eu diria que é o sistema eleitoral por excelência que traduz a essência da democracia representativa. Você divide a região em distritos, naquele distrito os candidatos concorrem a determinado cargo e leva ali por maioria dos votos e deve satisfação exatamente aos eleitores daquela localidade. Isso aí é uma maravilha. É maravilha até para o eleitor saber em quem votou, saber cobrar. Isso é uma maravilha. Você, por outro lado, pelo distrital puro, você tira poder desses partidos hoje que não servem para absolutamente nada.
serve apenas para manter, praticamente manter o sistema eleitoral numa forma de regime cartorário. Não deixa de ser uma espécie de curral eleitoral do século XXI, onde só quem manda é aquele nicho ali que domina os partidos e você praticamente impede o acesso de pessoas comuns do povo a cargos eletivos. Então, a vantagem também do distrital puro é isso, você fragiliza os partidos políticos e dá muito mais valor à pessoa em si, que será o próprio representante do povão lá no cargo, no caso, no cargo do legislativo, por exemplo. Terceiro, semipresidencialismo seria desvincular as funções do chefe, as funções de governo, do presidente da República. O presidente da República eleito, por voto majoritário, seria apenas responsável pela chefia do Estado. Então, o chefe de governo ficaria a cargo de um primeiro-ministro, de um gabinete de ministros que tocaria lá as políticas junto com o Congresso Nacional. E diante de uma crise, haveria assim, uma espécie de aval ou não do Congresso Nacional para derrubar o primeiro-ministro ou mantê-lo no cargo, junto com o restante. Então, você, de acordo com a vontade da maioria do parlamento, de acordo com o sistema político, onde o presidente da República não daria pitaco, haveria mudança ou permanência do chefe de governo. Na realidade, não deixa de ser um parlamentarismo disfarçado, onde o presidente da República seria mais ou menos uma espécie de rainha da Inglaterra e perderia todo o poder sobre a administração pública e as políticas de governo. No fundo, seria isso que aconteceria. E a quem interessa isso? Interessa a esse Congresso Nacional composto por esse tipo de gente que está lá hoje. Tem gente boa, mas é a minoria, a gente sabe que é a minoria. Então, aí esse pessoal é muito interessante, que um presidente como o Bolsonaro ficaria completamente descartado para dar pitacos hoje no comando da administração e do governo. Eles contam com isso na crença de que vão eleger algum sujeito da chamada terceira via. Toda terceira via que vai fazer retornar o estado de coisas anterior, que sempre vigorou, seria um sistema maravilhoso. Um presidente da terceira via eleito, indica lá um primeiro-ministro da terceira via, ministros que pactuam dos mesmos valores ou desvalores da terceira via, é o melhor dos mundos. E o povão, como é que fica? Esse povão aí não quer dizer absolutamente nada, o povão ali engole tudo, é o povão gado. É assim que eles enxergam ainda, infelizmente, o cenário político brasileiro, mas, sobretudo, as pessoas que os elegem. Realmente triste, só mudando as pessoas para o país dá jeito. Eu ainda bato nessa tecla. Doutor, eu gostaria de bater numa tecla com o senhor. Acusam o presidente Bolsonaro de ter tirado o COAF das mãos de Sérgio Moro, oh meu Deus, para poder interferir no COAF. A meu ver, ele fez isso para que o órgão tenha total independência de atuação. O senhor pode desmistificar essa afirmação? Camila, eu sempre falo, o problema do Brasil são as pessoas. Num país sério, o que importaria se o COAF continuasse ligado hoje ao Ministério da Economia como está, ou agora mais ao Banco Central, ou se fosse para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As pessoas são decentes, elas agem dentro da legalidade, buscam fazer um serviço adequado àquilo ao que ela se comprometeu, aquilo que condiz com o cargo que ela exerce. Então, essa é a primeira questão. O problema são as pessoas, não é o modelo. Agora, para as pessoas que são mal intencionadas, o que seria melhor? O COAF na economia ou no Ministério da Justiça? Para as pessoas que têm uma intenção de transformar o Estado num Estado policialesco, se esse Estado policialesco comanda o Ministério da Justiça, obviamente o COAF é mais interessante junto ao Ministério da Justiça. Então, mas aqueles que prezam por um Estado de Direito e que onde o sistema de justiça funciona, cumpre as regras do jogo, o Ministério Público também, e por aí vai, tanto faz, porque as informações financeiras que o COAF tem acesso e disponibiliza sempre com a ordem judicial seriam prestadas de qualquer forma. Mas o COAF no Ministério da Justiça, as informações seriam liberadas com mais rapidez e facilitaria ali um bloqueio ou uma investigação.
Será que o fato de estar na economia seria um óbice? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? A questão é como está funcionando na prática esses órgãos, a que eles servem de fato, né? Qual o grau de ingerência política que é exercido sobre eles. Existe punição para quem age errado? Qual é a experiência que esse pessoal tem em relação à punição sofrida por ter cometido um ato ilícito? Então, são fatores que devem ser avaliados para a gente chegar a uma melhor conclusão. Mas, sim, eu não tenho nenhuma objeção em relação ao COAF junto ao Ministério da Justiça, nem em relação ao Ministério da Economia. Não tenho, assim, uma opinião formada do que seria melhor. Depende muito das intenções em jogo e do grau de seriedade com que o país deve ser levado em consideração. E sobre o juiz de garantias, doutor? Muita gente fala dessa história de juiz de garantias e eu gostaria de que o senhor falasse sobre isso. Um dos itens que alguns youtubers usam para acusar Bolsonaro de traição à pátria nomeou Jorge Oliveira como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o homem que deu aval, através de Toffoli, à criação do juiz de garantias. Eu acho importante a gente começar a desmentir essas listas, porque logo mais as eleições estão aí. E o senhor sabe, né, doutor? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Bom, a primeira coisa do juiz de garantias é factível a implementação disso? Hoje em dia não há juízes suficientes para que isso seja implementado. O juiz de garantias, teoricamente, seria um juiz que participaria das investigações, comandando as investigações, junto lá com o Ministério Público e com o sistema de polícia, com a polícia, e quando iniciasse o processo iria para um outro juiz. Seria uma forma de manter a chamada imparcialidade do julgador que irá tocar o processo. Então, eu sou totalmente contra essa ideia de juiz de garantia, porque se o crime cometeu e a gente sabe quem é que está sendo investigado e existem provas escolhidas suficientes para justificar a abertura de um processo penal, não há como se exigir do juiz que ele seja aquele cara cego, né? Que ele aceitou o processo, ele viu que tem indícios de prova contra um sujeito, né? E quer que ele finja que aquilo não existe, que ele mostre uma imparcialidade, como se o cara que estivesse sendo julgado fosse um robô, né, um cara ali que não cometeu nada no mundo dos fatos. Essa imparcialidade que se exige é utópica. Isso é coisa desse garantismo penal bandidólatra que transforma o réu ou o investigado numa vítima da sociedade. Então, criou-se mais um obstáculo aí para dificultar o andamento do processo investigativo e atrasar o processo penal para, no final das contas, gerar lá o benefício para aquele que cometeu o ato ilícito. Eu sou absolutamente contra essa ideia de imparcialidade, uma imparcialidade que foge ali a uma coisa mais lógica, mais sensata, uma imparcialidade que se exige que se negue o que aconteceu no mundo dos fatos, em prol de um bandido, que normalmente destruiu a vida de alguém, que pegou dinheiro público e causou um dano pessoal ou à própria sociedade. Então, a imparcialidade é respeito às leis. Essa é a imparcialidade. Não importa que seja o juiz que determine lá uma quebra de sigilo telefônico ou fiscal durante o inquérito policial, não importa que seja esse juiz que vai tocar o processo criminal. Importa o seguinte: as medidas tomadas por ele respeitam a legislação, tem embasamento fático. Ele agindo sempre de acordo com a lei, ele será sempre imparcial. O que ele acha, o que ele sente em relação à culpabilidade do réu, se ele gosta do réu ou não, isso aí é irrelevante, se ele age dentro da legalidade. Então, isso é uma forçação de barra, essa ideia de juiz de garantia, uma coisa, para mim, totalmente alheio ao que o país precisa, no caso de uma investigação célere, uma condenação rápida e um cumprimento da pena imediato. Pois esse é o primeiro ponto. Segundo, por que Bolsonaro sancionou o juiz de garantias? Não sei, provavelmente foi um jogo da política. Ali, o presidente sanciona isso aí, porque vai acontecer isso, lá vão aprovar certas coisas, ele foi lá e sancionou. Isso aí não vai ser implementado mesmo, tanto é que o Fux, com uma canetada, tirou a eficácia desse dispositivo e engavetou o processo sequer foi levado a julgamento. Porque o Fux é contra o juiz de garantia. Então, o ministro é contra, ele tirou de cena e acabou. É isso que vale. Hoje, o poder do juiz do Supremo hoje, é capaz de anular completamente a eficácia de uma lei. Então, ele fez isso com a questão do juiz de garantia.
Entendeu? Então, se ele fez isso, qual é a responsabilidade do Bolsonaro ter sancionado? Ele sancionou politicamente, foi orientado nesse sentido. Eu tenho minhas dúvidas se o presidente entende do que seja juiz de garantia, né, exército do respeito. Ele foi na aba, o cara tem cheio de problema para resolver. Eu não vejo isso como sendo um fator para bater no presidente, como se ele fosse contra o combate à corrupção, como se ele fosse contra o combate à criminalidade, contra a prisão em segunda instância, contra o fim do foro privilegiado, contra o fim de qualquer medida moralizante que faça o direito penal se tornar mais eficaz. Então, assim, hoje eu entendo muito bem as decisões políticas que o Bolsonaro tomou ao longo desses 31 meses, discordo de várias, por esse caso é um exemplo específico, mas não o condeno por ter tomado essas medidas. Como ele mesmo disse, é melhor uma decisão mal tomada do que uma decisão não tomada. Então ele fez o que ele achava que era certo, diante das informações que ele tinha. Paciência. Eu sempre falo, o presidente é imperfeito, né? Não é o dono da cocada. Ele é imperfeito, mas é um cara muito bem intencionado e honesto, que é o bem para o país. Paciência. Ele foi eleito, tem direito de errar. Se as pessoas o condenam por causa disso, aí vai o que ele fala, que seja um presidente que concorra e por aí vai. A gente tem o direito de criticar por não gostar, beleza, mas você chamar o presidente de traidor da própria palavra, que abandonou as pautas, não há nada, efetivamente nada, que justifique isso. Muito pelo contrário. O sistema político apodrecido e que ele está inserido hoje. E dentro disso aí, da experiência que ele tem, lidar com isso de uma forma diferente não é para qualquer um. Ele não tem conseguido fazer muita coisa diferente, mas tem conseguido inovar de alguma forma, e quebrar as pernas aos pouquinhos desse pessoal. Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. Já que o senhor falou de politicagem e política podre, a gente tem que falar de Ciro Nogueira, doutor, porque está dando muito auê, muita encheção de saco por causa do Ciro. O senhor pode falar a respeito disso? Olha, a primeira coisa que deve ficar claro, o fato do Bolsonaro estar lidando politicamente com o tal do Centrão, isso aí o transforma em alguém não confiável, num bandido, alguém que não vale o voto? Essa aqui é a primeira coisa. Como é que você enxerga o presidente em função dele estar lidando com a política, com essa política suja que todo mundo sabe como é que funciona? Essa é a primeira coisa. Na minha leitura, de modo algum. O que ele conhece esse pessoal, ele sabe com quem ele está lidando, e ele já deu um pé na busanfa de vários aí do governo ao longo desses 30 meses, sem dó nem piedade. O Mandetta está aí como exemplo, o Sérgio Moro o outro. Então, a primeira coisa é essa. O fato de ele lidar com o Centrão não significa que ele pactue com pilantragens, com roubalheiras, como o Centrão tem essa pecha de ser ali expert. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que ele indicou o Ciro Nogueira ali? Questão política. O Bolsonaro, por enquanto, ele decidiu não pisar na porta, não arrombar a porta. Ele está jogando o jogo sujo da política, sem deixar roubar, diga-se de passagem, tem 30 meses de governo, não houve corrupção no primeiro, segundo escalão, terceiro e por aí vai. Então, porque o Ciro Nogueira é um cara politicamente muito bem articulado, tem seus interesses políticos, ele, salvo engano, ele tem pretensão de ser governador do Piauí, e ele, na Casa Civil, se ele fizer uma boa articulação, ele vai aprovar pautas interessantes para o governo, que vai beneficiar a população, que é a pauta do governo, para beneficiar a população, literalmente, não há ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso, e ele vai se cacifar politicamente para o que ele quer, para o governo do Piauí. E se ele fizer uma má gestão no Ministério da Casa Civil, ele se queima. É simples assim, no primeiro momento. Interesses políticos de ambas as partes, do governo e do Ciro Nogueira. Segundo, o Ciro Nogueira tem influência dentro do Congresso Nacional. Tem influência junto a parlamentares. Então, ele também, fazendo uma boa articulação, ele pode bloquear possíveis sabotagens dentro da política contra o governo. De uma forma que seja bom para todas as partes. Então, assim, a questão é estritamente política. Mas o cara tem ficha suja, isso pouco importa. Pouco importa. Ninguém está falando aqui em ficha suja, se o cara é confiável, se não é confiável, se ele é boa gente, se não é boa gente. Estamos falando da politicagem que vigora no país hoje.
Né? Por que o Bolsonaro não usa o poder que tem, o poder efetivo que tem, para acabar com esse Estado criminal? Porque, na visão dele, não é o momento ainda. É simples assim. As pessoas têm que entender que não é o momento. O país está crescendo economicamente, né? As pessoas estão muito inconscientes ainda, apesar de irem milhões às ruas. Eu autorizo, vai, presidente, faz isso, faz aquilo, motocicleta e tudo mais, é pouco. O grau de pessoas conscientes, a quantidade é muito pequena ainda. As pessoas não têm consciência do risco das próprias liberdades, muitos estão querendo que volte ao que era antes, né? Como se a gente fosse viver numa democracia. As pessoas estão inconscientes, então é bom permanecer isso por mais tempo, esticar o máximo possível, antes de efetivamente entrar em cena os nossos bastiões das liberdades e colocar fim nessa pouca vergonha que é esse Estado criminal e anônimo. Então as coisas estão correndo como tem que ser. O Ciro Nogueira, apesar de ter chamado o Bolsonaro de fascista no passado e por aí vai, foi o que o Bolsonaro falou, todo mundo erra, entendeu? Passa uma borracha e segue, nada é pessoal, tudo é disputa pelo poder, né? E hoje é isso que está acontecendo. Ciro Nogueira, tudo indica que quer poder, quer se cacifar para o futuro político. E Bolsonaro quer resolver os pepinos que estão ali travando o governo, estão inviabilizando a aprovação de certas pautas e podem gerar problemas para a economia, né? Ele está tentando fazer tudo sem precisar usar a força que ele poderia usar tranquilamente diante desse cenário caótico que a gente vivencia. Então, é mais ou menos a minha leitura. É mesmo porque, doutora, a política é a arte do possível, né? Não a arte do que a gente quer. Eu nem falo, Camila, a gente conversando em particular, fala, a gente vive um estado de politicagem, Sim. da política suja. Nos bastidores, a política é suja, a gente não sabe o que se fala, o que acontece, a gente especula. Né? Então não dá para você falar que seja a arte da política, a arte do possível puramente. Do possível nas aparências, nos bastidores é o que vai dizer se é possível ou não. Entendeu? Então, por exemplo, a gente pegando esse gancho, se a gente trazendo para o lado político, né? Por que a Carmen Lúcia, lá atrás, intimou o Arthur Lira para dizer por que não abriu o processo de impeachment contra o Bolsonaro, e agora, numa segunda oportunidade, arquivou um pedido do Haddad e do outro lá, né, dizendo que era impossível, um pedido juridicamente impossível, porque estaria interferindo na independência dos poderes. Mas, em poucas semanas mudou de entendimento. Mas por que isso? Poderia ter dado uma decisão mais invasiva, olha só, 30 dias para abrir o processo de impeachment, né, ou não aceita, poderia fazer de uma outra forma, mas não, recuou, passou atrás. Por que a ministra Rosa Weber intimou a PGR para abrir inquérito e investigar os irmãos Miranda? Teoricamente é um contrassenso. Da mesma forma, ela deveria, no mínimo, intimar e pedir lá uma explicação do PGR sobre outro inquérito, sobre a prevaricação impossível do Bolsonaro, que foi aberto, em função das próprias alegações do tal do Miranda. Como é que podem correr duas investigações totalmente contraditórias em paralelo? Sendo que uma mais absurda do que nunca, foi uma prevaricação impossível contra o presidente da República. Não houve compra das coisas, entendeu? Não houve absolutamente nada, não houve intenção de se beneficiar, que é o dolo por parte do presidente da República. Foi determinado ali a apuração ao ministro da Saúde na época, para que apurasse, então não houve nada que se falar de prevaricação. Mas mesmo assim o inquérito foi aberto com abuso de autoridade. E continua aberto. Mas a ministra Rosa Weber, né, mandou abrir também contra o Luiz Miranda. Por que essa mudança de postura? Né? Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma forma sutil, né? A gente especula, mas certamente não é porque esse pessoal virou santinho, virou ali republicano, virou ali, né, admirador do presidente. Não, alguma coisa está acontecendo. É nítido isso. Agora, a gente está especulando o que foi, só quem está lá dentro para saber. Eles com certeza não perceberam o erro que estavam cometendo e falaram, oh meu Deus, estamos errando, né? Não. Com certeza não foi isso. Não foi isso. Doutor, já que estamos falando de Ciro e pessoas que não prestam, vamos falar um pouquinho de Ciro Gomes? Ciro Gomes, ele conseguiu ofender o presidente Bolsonaro e o Braga Neto numa única frase.
Ele disse o seguinte: Ciro Gomes diz que ato institucional Bolsobraga seria mais violento que o AI-5. Pergunto, doutor, embora o Braga Neto nem o Bolsonaro tenham tentado passar com um trator em cima de pessoas, não foi com um trator, foi com... Ah, esqueci agora o nome do carro, do equipamento que o irmão dele tentou amassar pessoas. Como o senhor vê essa frase de um cara que quer ser candidato à República? A chance qualquer política dele é zero. É zero. Tanto que ele é contra a mudança no sistema eleitoral. A chance dele é nula. Só ele não enxerga isso. Né? Vive no mundo da lua dele. Em relação, eu acho engraçado as falas dele, eu não levo em sério. Né? Eu sei que a única certeza que eu sei é que ele está ficando mais pobre. Né? Foi condenado agora a pagar uma fortuna lá para o Collor, perdeu um apartamento lá na beira da praia de Fortaleza, entendeu? E está pagando, está desembolsando uma graninha. É o preço essa democracia verdadeira. Ele ofende, é condenado por danos morais e paga o preço. A tendência, na realidade, o que o presidente deveria fazer é processar o Braga Neto, e enfiar processo em cima. É o que está condenado. Por que o Roberto Jefferson foi condenado contra o ministro Alexandre de Moraes? Né? Chamou o ministro Xandão do PCC, fez várias ofensas, foi condenado. Entendeu? Assim, a liberdade de expressão, qual é o limite da liberdade de expressão? É a proibição de injuriar, de difamar, de caluniar. Ponto. Fora isso, vale tudo. Você pode falar o que você quiser. Injuriou, difamou e caluniou, você está arriscado a tomar um processo, né? Vai ser condenado criminalmente, paga uma cesta básica, lá uma churumela qualquer, e depois paga uma indenização por danos morais. Essa é a regra, isso é democracia. Então, qual é o limite da liberdade de expressão? É isso, é não ofender o próximo. Ah, mas eu não concordo com o que o ministro faz, não concordo com... Não tem problema, mas ele é ministro, está fazendo e arca com os seus atos, arca com as consequências dos seus atos. Entendeu? Eu também discordo, mas eu não vou xingar o ministro. Deixa o ministro fazer, uma hora a conta chega, entendeu? É mais ou menos isso, né? As pessoas estão com os ânimos acirrados, não conseguem lidar com essas emoções negativas que nos fustigam e partem para agressão verbal. Isso não é saudável. Isso, eu falei, é um desafio contra a gente mesmo, contra as nossas sombras. O Ciro Gomes já está perdendo de lavada e o Roberto Jefferson acabou perdendo também. Eu não vou mentir não, doutor, eu xingo porque eu fico com raiva. Não adianta, amiga, não adianta. A gente xinga, mas a gente não xinga muito, que é para não acabar preso, né? E falando em preso, doutor, até hoje o deputado federal Daniel Silveira não foi solto, mesmo com fiança paga. E aí? Ato abusivo, arbitrário, abuso de autoridade, caberia relaxamento de prisão. Prisão ilícita e relaxamento imediato. Quem pode soltar? Delegado da Polícia Federal poderia determinar a soltura com base no relaxamento de prisão, não precisa de habeas corpus. Ah, mas ele estaria descumprindo uma decisão judicial. Ordens ilegais não se cumprem, é dever do delegado da Polícia Federal. Ah, mas aí o ministro iria determinar a investigação para a PGR, o Ministério Federal investigar o delegado, sem problema. Quem é que vai investigar o delegado? É a própria Polícia Federal. A Polícia Federal vai partir para cima de um integrante seu que apenas cumpriu a lei? Ou seja, a Polícia Federal tem muita força para barrar qualquer ato início do Poder Judiciário. Então, o delegado federal poderia soltar de ofício, relaxamento de prisão. Ah, o delegado não soltou. O delegado-geral da Polícia Federal poderia mandar soltar. Não soltou o ministro da Justiça. Não soltou o presidente da República, garantindo lá o poder constitucional, né, no caso, a prerrogativa de um poder constitucional, que é a prerrogativa do parlamentar, artigo 53 da Constituição. Ele pode fazer isso usando o 142, mas nesse caso específico nem precisaria entrar as Forças Armadas em cena. Ele mesmo acionaria o ministro da Justiça e mandaria soltar, com base no poder de chefe de Estado, que ele se comprometeu a defender a Constituição de qualquer ataque, advenha de onde advier. E ele tem poder para isso, quando ele é chefe supremo das Forças Armadas, e dentre esses poderes estão garantidos os poderes constitucionais. Bastaria uma ordem do presidente da República como chefe de Estado para o delegado ser solto. O delegado está preso hoje porque se vende a ideia
de que o judiciário tem a última palavra sempre, decisões judiciais não se discute, se cumpre, não importando qual aberração que seja. A gente está vendo aí o que está acontecendo. Doutor, falando em aberrações, vamos falar rapidinho do Renan Filho, filho de Renan Calheiros, governador do Alagoas. Ele foi acusado de esconder adesivos do governo federal em ônibus. Ele também foi acusado de pagar funcionários fantasmas pelo SUS em 39 milhões de reais. Mas o pai dele está preocupado com o Braga Neto e quer que por declarações irresponsáveis e inconsequentes e quer a demissão do Braga Neto. Lembrando que até o Barroso reconheceu que essas declarações do Braga Neto nem existem. Como é que fica isso, doutor? É o presidente respondendo por prevaricação de uma vacina que nunca foi comprada, por um contrato que nunca foi feito, o Braga Neto respondendo por declarações que nunca deu. Como é que fica isso, doutor? Tem que perguntar para o senador. Tem que perguntar para o senador. Ele está falando, então, que o Barroso mentiu, que o Braga Neto mentiu, que o Lira mentiu. Está chamando, de uma forma implícita, todos de mentirosos, todos negaram. Não? Ele, no caso de Gilmar Mendes, também fez um tweet nesse sentido, falando que não é possível mais coagir com meios militares, coisas que teriam se resolver na política. Ele fez um tweet, eu não sei se foi... Certamente foi um tweet precipitado, que ele sequer esperou a nota do ministro, do Braga Neto, esperou o Arthur Lira se manifestar, ele foi assodadamente, fez esse tweet, não sei por qual razão, não sei o que ele pensou, mas, assim, foram manifestações infelizes. E eu diria que o Bolsonaro mandou bem quando ele disse que a questão não era questão política, a questão do voto não é questão política, é questão de segurança nacional. Bolsonaro disse claramente isso. A transparência no voto, a segurança do sistema eleitoral não é questão de política, é questão de segurança nacional. Está em jogo a legitimidade do regime pretensamente democrático, do sistema representativo. É isso que está em jogo, questão de segurança nacional. Então, sai da esfera da política. Então, é muito oportuna essa preocupação das Forças Armadas quanto ao desfecho dessa situação. Porque, no final das contas, se houver uma falcatrua eleitoral, quem vai entrar em cena será o poder militar, em função do golpe de Estado, que será uma espécie de golpe de Estado, e alguém terá que pagar essa conta. Doutor, mas também temos aqui uma matériazinha sobre o Lula, porque agora que está começando as eleições, o Lula ele faz questão de aparecer, esse ser abjeto. Eu tenho nojo da cara dele, é inexplicável, não sei porquê, mas a cara dele me dá ranço. E ele já está agindo como um ganhador, como novo presidente da República, inclusive prometendo ministérios ao nhonho, também conhecido como Rodrigo Maia, ou engavetador da Câmara dos Deputados. O nome de Rodrigo Maia foi ventilado como um possível ministro para o petista e ex-presidiário Lula, caso volte a se eleger como presidente. A informação foi dada por uma liderança de esquerda com exclusividade ao ANTA Agoniza, de que Lula quer escolher um nome de centro para ser o vice, e Rodrigo Maia ficaria com um ministério. Doutor, eles já estão com um grande... com uma grande resistência de apoiar o voto impresso, tanto que o Supremo Tribunal Federal fez aquele lobby todinho contra a aprovação do voto impresso, trocaram os deputados que iam votar a favor, os presidentes dos partidos, colocaram outros deputados, enfim, atenderam aos pedidos de Toffoli, Gilmar Mendes, Barroso e Alexandre de Moraes na íntegra, porque quem tem rabo preso deve, isso é uma droga. Agora o Lula falando como ganhador, como o próximo presidente. O que a gente entende disso? Olha, Camila, você tem que ser ignorado. Ele não será presidente do Brasil. Se você se lembra, o Mourão disse em 2017 que as Forças Armadas jamais aceitarão um ladrão para presidente da República. Isso não vai acontecer. Então esqueçam, ele não será presidente da República. Ele não será chefe supremo das Forças Armadas, isso que as pessoas não conseguem enxergar, independente do que vai acontecer no sistema eleitoral. Ele não tem condições de ser presidente da República, ele não tem voto. Isso a gente se atesta isso na prática.
Ele não consegue ir a um botequim sem segurança. Né? Como é que ele tem voto? Não tem voto. Você não se sustenta. Então, tudo indica, né, que o desfecho será favorável à vontade popular. Então, eu, praticamente, não levo em consideração absolutamente nada disso. São mortos políticos que não se enxergam como mortos políticos nesse cenário de transição pelo qual o país está passando. É que estamos falando em mortos políticos e aberrações e PT, porque a PT é uma aberração e eles estão politicamente mortos. O que eles estão fazendo é barulho. Teve uma vereadora, Renato, que foi presa pela morte de 7 pessoas. Ela foi eleita e ela tomou posse dentro do presídio. Dá para levar uma coisa dessa a sério, doutor? A Câmara Municipal de Ibaratama, município de Sertão Central, cumpriu na manhã da quarta-feira, que foi no dia 21, a decisão judicial que deu posse à vereadora Edivanda Azevedo, do PT. Por videoconferência, ela recebeu o título em uma sala do Presídio Feminino Auri Moura Costa, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, informou o Diário do Nordeste. A vereadora é acusada pelo Ministério Público do Ceará de dar apoio a uma organização criminosa que praticou uma chacina que vitimou 7 pessoas em Pedra e Cal, zona rural de Ibaratama. Sua prisão foi decretada em dezembro de 2020, ao lado de 2 irmãos suspeitos do envolvimento nos homicídios, incluindo uma criança de 7 anos. Como levar esse sistema a sério, doutor? Não dá para levar a sério, Camila. Eu não li a decisão, não sei como foi fundamentada, mas isso aí é uma coisa aberrante. Né? Uma pessoa presa tomar posse como vereadora não faz o menor sentido. A certeza da impunidade, eu diria que as instituições estão tão avacalhadas, não dá para levar a sério. Né? Mais uma vez, só reforça aquilo que eu venho dizendo, como está hoje, o Brasil não tem jeito. Precisa haver uma limpeza institucional. Né? Novas pessoas em campo, dominando o Estado sendo enxuto, e aí sim o Brasil entra no regime, resgata o Estado de Direito e implanta o regime democrático pela primeira vez. Como está hoje, é impossível. As coisas não vão andar. Né? A gente está levando aos trancos e barrancos em função da politicagem que está sendo tocada. Mas isso aí terá um fim muito breve. Né? É a minha confiança. E ainda em aberrações, pessoal, desculpa, eu sei que é sábado, mas é que sai muita aberração junto. A gente está no Brasil, eu não tenho culpa. O PT, o partido dos trambiqueiros, dos corruptos, dos ladrões, dos bandidos, como vocês quiserem, e o Frota, o ator pornô, acionaram o Supremo contra o general Braga Neto. O general Braga Neto virou a bola da vez. Deputado federal do PT e o ator pornô Frota entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro de Defesa, general Walter Braga Neto. A ação foi protocolada na quinta-feira, dia 22. De acordo com a notícia fake do Estadão, Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria eleições. Na notícia crime, os deputados, o vagabundo do Paulo Teixeira, o Bom Gás, líder do partido na Câmara, assinalam que o episódio se trata de uma ameaça grave à independência dos poderes legislativos e judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Os caras que votaram pela prisão de um deputado federal a partir de uma ação inconstitucional de um ministro do Supremo vêm falar em grave ameaça à independência dos 3 poderes. Renato. Camila, isso aí é denunciação caluniosa. Todos negaram. O Barroso negou, o Braga Neto negou, o Lira negou. Todos negaram. Mesmo assim, eles entraram, provocaram a justiça buscando uma punição do general. Isso é denunciação caluniosa. Né? Esses deputados têm que ser processados, responsabilizados também. Né? Mas a certeza da impunidade é tão grande, é um vale tudo. Não vai dar absolutamente nada. Né? Apenas, eu diria, pode dar um processo contra eles. É simples assim. Mas temos mais, doutor. Não fica feliz, porque eu acabei de achar outra aberração vindo de uma aberração, chamado Randolfo Rodrigues. Ele convocou o MST, o Movimento do Sem Terra, devia ser o MSC, Movimento do Sem Caráter, mas tudo bem. As ruas contra o presidente Bolsonaro. O senador DPVAT, Randolfo Rodrigues, participou na última quarta-feira da Assembleia Nacional do MST. Em discurso à militância do grupo de extrema esquerda,
O vice-presidente da CPI da pandemia disse que colocar fim no governo do presidente Bolsonaro é uma tarefa civilizatória. Segundo a jornalista Rebeca Cavalcante, do blog petista Brasil de Fato, Randolph declarou: a democracia no Brasil não resiste a esse mandato de Bolsonaro. Ir para as ruas, colocar fim nesse governo é uma tarefa civilizatória. Bolsonaro é ladrão de vacina, é ladrão de dinheiro do povo. A constatação é a seguinte: enquanto os brasileiros morriam, enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, o governo de Jair Bolsonaro não negava vacina por convicção ideológica, não era o negacionismo puro e simples, ele fazia isso por dinheiro. O senhor Jair Bolsonaro não é só criminoso, ele não só orquestrou um esquema para matar brasileiros e brasileiras, mas ele fez isso atrás de dinheiro para satisfazer o esquema do Centrão. Camila, isso aí é a técnica aqui do Joseph Goebbels, né? Você mente tantas vezes até transformar aquilo em verdade. A narrativa desse sujeito é a mesma do início ao fim. A mesma dele e dos seus que atacam o presidente o tempo inteiro. Então, eles inventam factóides, acusam, ficam naquilo, ficam fustigando movimentos para baterem no governo, atentando contra a ordem. Esse é, nitidamente, ele pode ser enquadrado no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Você está forçando uma subversão da ordem política e social. É o que esse sujeito está fazendo. Ele não tem como provar nada do que ele fala. Ele joga ao vento um monte de leviandades, um monte de acusações vazias contra o presidente da República. Isso é um vergonhoso partido de um senador da República. Ele acha que o povo aqui de fora é o quê? Imbecil? Ele vê como imbecil. Ele se acha acima da lei, acima de tudo e de todos. Né? Ele se vê como um dono da cocada preta. E ele não é nada disso. Né? Ele não é absolutamente nada disso. A parte dele, a colheita dele será boa. É a única certeza que eu tenho. Isso aí não vai dar absolutamente nada. Doutor Renato, chegamos ao fim. Quero agradecer ao senhor de coração, a audiência que nos acompanhou até aqui. Antes de eu passar a palavra para o doutor Renato falar das redes e do telefone dele, eu vou pedir que você curta e compartilhe para ajudar a disseminar o conteúdo. E para você que é hater, dá o dislike e comenta, porque você, idiota, ajuda a engajar o vídeo. Doutor, suas redes sociais. Camila, Renata R. Gomes, praticamente tudo. Renata R. Gomes Oficial no Insta, Renata R. Gomes Off1 no Twitter, Renata R. Gomes no Bom Perfil, no Getter, no Telegram, YouTube e tudo, qualquer coisa é Renata R. Gomes. É isso. A pessoa tem que manter a confiança no que está aí. Ignorem as decisões políticas do presidente, muitas são difíceis de compreender, mas só ele sabe o que ele está passando no meio daquele ninho. Né, ninho de quemambas negras. Né? Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. A gente está numa guerra invisível, por mais que muitos não enxerguem, acho que seja teoria da conspiração, não é. E o Bolsonaro disse numa live, salvo engano, de ontem, a gente está numa guerra, a gente vai vencer. Ele falou isso, falou rapidinho, uma passando, mas ele falou. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Né? Não se apeguem nas aparências ou nas evidências. Né? Tem coisas por trás incompreensíveis, né, para todos, inclusive para mim também. Então, mas eu procuro manter a confiança. O presidente, porque eu consigo enxergar nele uma pessoa digna de confiança. Então, é o que eu recomendo e é o que eu procuro fazer, né, mantendo a confiança em alta. Doutor, seu telefone para o pessoal pedir seu livro? 21 999 89 9657. Só mandar um zap para mim e a gente conversa. O senhor pode repetir só um pouquinho mais devagar? 21, Rio de Janeiro, 999 89 9657. Pessoal, então é isso. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada. Doutor, eu encontro vocês hoje às 10 da noite com a Cissa Bailey para a gente falar sobre o chinês que saiu da China, fugiu para os Estados Unidos e falou que tem até parlamentar brasileiro aí recebendo dinheiro. Nossa, que surpresa, quem poderia imaginar, não é mesmo? Pois é, entre outras coisas, a apuração de votos, enfim, a Cissa vai contar tudo, então encontro vocês às 10 horas da noite aqui no canal. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.